Então, glória a Deus. Capítulo 7, Deuteronômio. Aleluia. O quinto livro do Antigo Testamento. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 7. Glória a Deus. Amém. Vamos ler as ordenanças, os avisos de Deus para nós. Antigo Testamento para os irmãos. Isso. O perigo da amizade com os incrédulos, com os pagãos. Está entendendo? O perigo. Amém? Como é que está aí o texto da sua Bíblia aí? Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Isso, mas é isso mesmo. O perigo, aqui no texto da minha Bíblia, colocou o perigo da associação com os pagãos. Na minha Bíblia pentecostal, veio que é a mesma coisa dos irmãos. Glória a Deus. A ordenança, ordena-se a destruir todos os cananeus e os seus ídolos. O meu tem a separação. Hã? A minha diferente tem a separação. A separação, que é o assunto que eu quero falar, é esse aí, entendeu? O perigo, aqui no texto dessa tradução, o perigo da amizade, da associação com pagão. Pagão quer dizer, você tem uma visão do céu e ele não tem. Então você ensina para ele uma coisa, mas ele também vem te ensinar a coisa dele. Amém? E aí é o perigo da contaminação. Glória a Deus. E assim o versículo 1, todos nós lendo até o 26. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para serem totalmente a destruirás. Não farás com elas conselho, nem terás piedade delas. Amém? Não farás aliança com ela e nem terá piedade delas. Nem te aparentarás, o que está dizendo aí? Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas hariam desejar teus filhos de ti, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa os consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortarei os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de esculturas. Porque o povo santo és ao Senhor, teu Deus, o Senhor, teu Deus, teu Deus, todos os povos que se habitam da terra. Mais uma vez, todos nós juntos, 6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse povo especial de todos os povos que há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor nos amou, para guardar o juramento da nossos pais, o Senhor nos tirou com mãos Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam,
e guarda os seus mandamentos. E que guarda os seus mandamentos. Não paga sua face a qualquer que os aborrecer, fazendo obedecer, não será dano para quem não obedece, pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo este juramento, guardaste e guardará você dentro e me Amém? Vamos agora para o 25. As imagens de escultura de seus Deus queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não te assim como é, de todos desprezarás. Porque é anátema, Isso, versículo 3, todos nós, repetindo. Nem te, todos nós, 1, 2 e nem te aparentarás com elas. Não darás a tuas filhas a teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Amém? Os irmãos que estão fora podem entrar. Aleluia. Oremos, todos nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença, Senhor, nós colocamos nessa noite, meu Deus, aleluia, pedindo a tua graça, misericórdia e compaixão, Senhor, neste lugar, Senhor. Abençoa a tua igreja, prospera o teu povo, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, vamos poder sentar. Glória a Deus. Vamos estar nessa noite recordando, né, os mandamentos que Deus deixou para nós. Vamos estar recordando assim, né? Por que o povo de Deus tem desviado da presença de Deus. Continua servindo a Deus, mas agora não como Deus manda, mas como cada um quer. Entendeu? Então é por isso que nós precisamos estar atentos para fazer conforme Deus manda. Quando Noé foi construir a arca, Deus disse: faça conforme a minha ordenança. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus falou: Moisés, faz conforme o modelo que eu te mostrei. Então, aí aqui ele está dizendo para nós, para não apartar dos estatutos, né, dos mandamentos. Então, nós precisamos ter prazer em guardar os mandamentos de Deus, do princípio ao fim. Entendeu? Aquilo que nós não demos conta de fazer, Deus vai nos ajudando. Mas aquilo que nós demos conta de fazer, nós temos que fazer. Coisas que a pessoa, tem pessoa que é muito fraco, tem muita dificuldade. Então Deus dá aquela mão. Agora tem pessoa que tem condição de fazer e não faz porque é negligente. Está entendendo? Tem pessoa que é dificuldade, tal, e Deus vai lá e escolhe daqui, escolhe dali, escolhe de lá, Deus vai dando força. Está entendendo? Agora, quando Deus vê que a pessoa está fazendo, é porque não quer, aí é totalmente diferente. Está entendendo? É quando você e seu filho, você e seu empregado, você e seu amigo, quando você vai fazer uma coisa com uma pessoa, que você olha para a pessoa está ali dando o melhor, está dando o melhor dela ou dele. Você vê que a pessoa está ali pelejando, você faz assim, às vezes não fica nem lá essas coisas, mas você faz assim: não, eu vejo que ele estava lutando, ele fez o melhor que pôde, você reconsidera. Agora, quando você bate os olhos, que você vê que a pessoa está fazendo aquilo com corpo mole, com relaxamento, você está entendendo?
dá vontade de você ir lá e pagar o meio-dia de serviço dele e falar, vai embora, some. Está entendendo? Porque, então, quem vai servir a Deus, Deus conhece, né, a maneira que a pessoa está servindo. Deus conhece a força e o perfil de cada um. Amém? Amém, irmão Arthur? Cadê sua espada? Está aí, né? Então vamos abrir a nossa espada e vamos caminhar um pouco dentro da palavra de Deus. Né? Para esses jovens assim, é muito bom. Nós vamos estar falando nessa noite sobre o perigo. No texto que eu coloquei na minha Bíblia, no meu estudo, eu falei aqui, convivendo com o inimigo. Convivendo com o inimigo. Nós estamos vivendo no mundo, nós estamos no meio de inimigos. Inimigo de quem? Não é inimigo nosso? Não. Inimigo de quem? De Deus. Esses inimigos de Deus são assanhados, atiçados ou motivados por Satanás. E aonde que eles vão vingar de Deus? Em cima da sua criação. Quem é a criação de Deus? O ser humano. Amém? Entendeu? Agora, Satanás não pode vingar de Deus. Aonde que ele vem? Em cima de nós. Entendeu? Fazendo o homem pecar, fazendo o homem desviar, fazendo o homem blasfemar de Deus. O que ele puder fazer, ele faz para vingar de Deus. Por quê? Porque ele era um anjo, estava no céu, ao lado de Deus, e teve que sair de lá. Entendeu? Ele saiu de lá, foi expulso de lá, porque queria, né, chegar a uma altura que Deus não permitiu ele chegar. Então ele não aceitou. Então acabou sendo derrubado de lá. Então, junto com ele veio a terça parte dos anjos. Ele conseguiu, com a sua cauda, com o seu engano, com a sua conversa, com a sua lábia nisso, ele conseguiu conquistar para si uma terça parte dos anjos no céu. Agora vê que não é tão fácil. Entendeu? Então ele veio para a terra. Chegando na terra, conseguiu derrubar o homem do jardim do Éden. O homem estava no jardim. Ele foi lá no jardim e conseguiu arrancar o homem de dentro do jardim, com seu engano. Conseguiu derrubar o homem. Então, o homem fora do jardim. Então, o Satanás, ele não brinca. Ele está sempre lutando para destruir o ser humano. Por quê? Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? O ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Por isso ele tem tanta raiva do ser humano, tá? Abra sua Bíblia comigo, Juízes, capítulo 2, versículo 10. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Vamos estar lendo, daqui a pouco estaremos... glória a Deus. Juízes 2:10. Eu quero que meu irmão me ajude, ficar atento. A vocês jovens que são bons rápido, já lendo, cadê na fala? É isso, vamos lá, bem forte. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Todos nós, vamos lá, 1, 2, 3. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Nós estamos vendo aqui que depois que Josué morreu, Josué foi quem sucedeu ou substituiu Moisés. Moisés, aquele homem que estava para entrar, tirou o povo da terra do Egito, caminhou com o povo quantos anos? 40. Quantos anos que Moisés caminhou com o povo, irmãos? 40 anos. 40 anos, que medo é esse? 40 anos. No final
da caminhada, Moisés não viu a terra prometida, mas não pôde adentrar ou entrar na terra prometida. Por que que Moisés não pôde entrar na terra prometida? Que feriu a rocha. Porque ele feriu a rocha, quando na verdade Deus falou para ele fazer o quê? Falar a rocha. E ele estava nervoso e acabou ferindo a rocha. E ainda ferindo, por 2 vezes. Entendeu? Então aquela rocha representava Jesus de Nazaré. Aquela rocha seguia, aquela rocha era Cristo. Ali estava representando, ali naquele momento. E ele não honrou a Deus. Por isso Deus falou: olha, Moisés, você não me honrou diante do povo. Por isso você não vai poder entrar na terra prometida. Tá? Quem é que quer honrar a Deus? Amém? Tu honra a Deus. Vamos procurar honrar a Deus diante do povo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Honrar a Deus diante do povo. Às vezes a pessoa fica com medo do povo. Igual Arão ficou com medo do povo. E o que Arão fez? Arão fez o bezerro de ouro. Porque ficou com medo do povo. Irmão, nós precisamos ter coragem de honrar a Deus diante do povo. Honrar a Deus na sua escola. Honrar a Deus no seu trabalho. Honrar a Deus aonde você estiver falando. Não vou vestir igual crente não, porque é vergonhoso. Eu estou no meio de uma alta sociedade. E agora eu tenho que vestir igual a alta sociedade. Amém? Eu tenho que vestir, eu tenho que andar. Amém, irmãos? Amém. Amém? Eu tenho que vestir igual a alta sociedade. Eu tenho que falar igual a alta sociedade. E aí, desonra a Deus. A menos que a alta sociedade que você está seja temente a Deus. Aí sim. Mas se entrar no lugar que você vê, você tem que fazer igual Daniel. Daniel entrou na alta sociedade. O que ele fez? Ele bebeu do vinho? Ele comeu da comida? Não, aqui eu tenho que comer, eu tenho que fazer do jeito que eles fazem. Não quero nem saber se Deus está no negócio ou não. Amém? Eu lembro de uma pessoa que congregava com a gente, pessoa cheia da unção, cheia da bênção, arrumou um emprego na Câmara, parece legislativa. Quando foi daí a pouco, a pessoa estava vestindo igualzinho os deputados, os tal, e nunca mais prestou na igreja. Porque achou que aquele emprego era para toda vida. E não é, irmão. Não é? Você tem que lembrar que quem te colocou lá é o que pode te tirar de lá. Amém? Quem te colocou foi Deus. Quem te colocou foi Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então tá. Então vamos andar. Levantou uma outra nação, levantou uma outra geração que não conhecia a Deus. Que não conhecia a Deus. Não conhecia o Deus. Por que aquela geração levantou que não conhecia a Deus? Não conhecia o Deus de Israel. Por quê? Eu pergunto a você, passa-se uma geração, vem outra. A minha pergunta é, por que eles não conheceram a Deus? Por quê? O que faltou? Faltou para eles. Vamos ler de novo o versículo 10, todos nós, observa bem. Vamos lá. 1, 2, 3 e foi também congregado aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor. Amém? O que fizera Israel. Por que aquela geração que morreu, que era os que tirou o povo do Egito, andou pelo deserto, por que ela morreu e a geração após ela não conhecia Deus? Por quê? Porque faltou o quê? Como a irmã Michelle falou, faltou ensino. Faltou ensino. Faltou
Ensino. E, para nossa surpresa, eu estava lendo essa palavra e falei, encaixa certinho na Assembleia de Deus dos dias atuais. O que está acontecendo? Nós tivemos a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Conaving, que chegaram no Brasil, fundaram a Assembleia de Deus, cheia de regras, cheia de normas, cheia de bons costumes, cheia de batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Só que morreu Daniel Berg e Conaving, Paulo Leiva Macalão, esses homens que praticamente foi os primórdios da igreja, morreram. Agora tem uma outra geração que dos nossos dias, a geração dos nossos dias está dizendo, muitos estão dizendo que aqueles pastores eram quadrados, que eram cafonas, que eles eram muito duros. E os sabichões estão aí, abrindo as portas da doutrina, abrindo a porta da igreja, para Satanás chegar até o púlpito da igreja. Entendeu? O que faltou para eles aqui? Faltou o quê? Faltou ensino. Se o povo, cada patriarca daquele, cada pessoa daquela, da sua família, cada ancião daquele, tivesse cuidado da sua família, quando eles morreram, os filhos deles tinham ficado sabendo dar seguimento à obra de Deus. Tinham ficado sabendo dar seguimento à palavra de Deus. Mas quando eles morreram, os filhos deles foram desorientados, ninguém sabia nada. Foi servir a outros deuses. O que isso quer dizer para mim e para você? Vê do jeito que você está ensinando. Vamos ver do jeito que nós estamos ensinando a igreja. Para ver se a gente deixa um requisito, para ver se a gente deixa alguma coisa, para que os nossos filhos, as pessoas que aprenderem conosco, tenham condição de passar ou repassar, pelo menos para outra geração, formar uma outra geração que tenha a Deus, que obedeça a palavra de Deus, que anda de acordo com a palavra de Deus. Amém? Porque senão, para em você. O pai não passa para o filho. O pai não ensina o filho, a mãe não ensina, o pastor não ensina, agora é só boniteza. E aí fica, aquelas crianças crescem, jogando, brincando de tudo, muita coisa, e não aprendem a servir ao Senhor nosso Deus. Amém? Levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Mas o erro, meu povo perece porque lhe falta ensino. Falta ensino. Ensina a criança o caminho que deve andar, que ainda depois de velho não desviará dele. Louvado o nome do Senhor. E aí esse povo desviou da presença do Senhor. E veja bem, desviou sem conhecimento de Deus. Começou a fazer como as outras nações. Amém? Juízes 3:6. Juízes 3, capítulo 3, versículo 6. Lê para nós. Isso, Juízes 3, versículo 6. Obrigado. E tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. Todos nós, 1, 2, 3 e... Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. Outra pessoa abre Deuteronômio 7, versículo 3. Isso, lê para nós, Natália, bem forte. Deuteronômio 7, 6. Fica com 2 textos abertos. Veja para os irmãos verem. 1, 2, 3 e... Porque... Vamos lá, minha irmã. Porque... Falei? 7. Isso, a pessoa que está Deuteronômio 7, 3 aberto. 7:3 ou 7:6? 7, 3. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Veja bem, irmãos. Veja bem, Deus aqui deu uma ordem. Olha, quando vocês entrarem na terra prometida, o povo estava andando para a terra de Canaã. Agora, quando vocês entrar lá, quando Moisés repetindo, isso aqui já tinha sido falado. Moisés aqui estava repetindo já essa palavra. Quando vocês entrar na terra prometida, quando vocês atravessar o Jordão, quando vocês entrar na terra prometida, lembra-te que aquelas nações que estão lá
não agradam a Deus. Vocês não vão aparentar-se com ela. Vocês não vão dar a seus filhos, nem suas filhas. Vocês não vão dar e nem receber. Vocês vão destruir todos. Vão destruir as suas imagens de escultura. Vão destruir os seus postos ídolos. Vocês vão destruir tudo. Não é para ficar nada. Essa foi a ordem que Deus deu. Agora, Juízes 3:6. O que eles estavam fazendo aqui? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. Agora, veja bem, quando eles fizeram isso, veja 3:7. O que ele fez? E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e às Astarote, as imagens. Eles serviram, saíram. Agora o versículo 8, veja bem aí agora, o que acontece? Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Pronto, o que agora? Se acendeu. Amém, irmão? A ira do Senhor se acendeu. Porque Deus tinha falado para eles. Não é para casar com eles. Abraão, quando quis arrumar uma esposa para seu filho, para onde que Abraão mandou buscar? Lá na terra de Amém? Lá na terra dos parentes de Abraão. Está entendendo? Mandou buscar, saiu de longe. Vai lá, Eliezer, que é um símbolo do Espírito Santo que está preparando a igreja, preparando a noiva para subir. Vai lá, Eliezer, e traz uma noiva para o meu filho. Traz uma noiva para o meu filho. Não traz mulher estranha. Traz uma noiva da mesma sentimento, da mesma parentela. Ele não permitiu nem que ele fosse, não. Que Isaac fosse. Então o que acontece? Não era para aparentar com os cananeus, com os amorreus, com os heveus. Não era para aparentar com aquele povo. E tem crente que gosta de estar no meio de pessoa que não teme a Deus. Olha, se for para a igreja é um peso para vir. Mas se é para pular no meio de ímpio, está lá. Meu Deus do céu. Aí depois chega cheio de maus costumes. Porque Deus não vai poupar. Quando é uma tentação sua, você está lá no meio porque você quer. Você está lá, fez almocinho, estou lá comendo. Fez uma festinha, eu estou lá. Deus não vai te poupar, não. Olha que você menos assustar, tu está desviado, porque Deus tira a mão. Porque está tentando a Deus. Deus falou, olha, não assenta na roda de escarnecedor. Não anda segundo o conselho de ímpio. E a pessoa parece que tem prazer de estar no meio dos ímpios. A igreja, misericórdia. Estou enjoado da igreja. Todo dia culto. Não é isso? Entendeu? Mas está no meio dos ímpios. Depois está desse jeito, aqui. Está entendendo? A ira, vamos lá ao versículo 8. Olha, veja bem, é o castigo deles aí. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cozã, Risataim, rei do Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram 8 anos. Deus tirou a mão. A proteção que vinha até ali, Deus agora tirou a mão. Está entendendo? Porque Deus falou, não assenta na roda dos escarnecedores. Não anda segundo o conselho de ímpios. Destrói todos. Chegaram lá, viram aquele povão, mulheres bonitas, pessoas ricas. Falaram assim, não vamos destruir esse povo não.
Vamos fazer eles tributário nosso. Eles vão ser nossos tributários. Todo mês, todo dia, todo ano, eles vão trazer tributo para nós. E o povo fala assim, bem feito. E aí foi criando ali no meio. Mas era para ser todos expulsos, destruídos, acabar daquele lugar. E o povo de Israel fez foi amizade com aquele povo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense, irmão. Não pensa que espiritualmente você tem amigo do mundo. Não te engana. Não te engana. Espiritualmente, Jesus falou, olha, meu irmão, minhas irmãs, meu pai e minha mãe são esses aqui, ó, que estão fazendo a vontade do Pai ou a minha vontade. Você está entendendo? O povo lá fora não quer, irmão. Não querem nada com Deus, tá? Então, isso é uma palavra de puxão de orelha para nós. Vamos lá. Os irmãos verem. Esses aqui serviram quantos anos que Deus deu na mão deles? 8 anos. Você vai alisando com a pessoa, Quando é daí a pouco, você começa a ficar na mão do ímpio. Você começa a ficar preso na mão do amigo, na mão da amiga. Quando é daí a pouco, os problemas dela ou dele começam a passar para cima de você. Você está entendendo? Porque daí a pouco você está envolvido nos escândalos, né? Que foi um caso dos nossos políticos. Está entendendo? Que entraram lá, né, como deputado, senador, vereador, prefeito e tal, quando ele há pouco está fazendo oração para propina, fazendo oração para aquilo e tudo. E a máquina está aí filmando. Está entendendo? Você não está entendendo? Amém. É. Por quê? E era porque era pobre, não tinha com o que comer? Não, esses homens são tudo pessoas já bem, não precisa estar ali em cima, se corrompendo por causa de comida, não, irmão. É porque, né, a pessoa que ganha o salário mínimo não chega lá, não. A pessoa que não chega lá é porque já está uma infraestrutura, uma base. Amém? Então, toma cuidado. Vamos lá. Primeiro, esse daqui foi o primeiro. Né? Deus levantou o homem. Vamos lá. Deus levantou o homem e livrou. Vamos lá. Juízes 3:11. 11. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Amém? Veja bem, vamos repetir todos lá, 3:11, 1, 2, 3 e... Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. A tristeza foi o que aconteceu? Ele foi lá, livrou o povo estava escravo quantos anos? 8 anos. Deus levanta Otiniel, vai lá, livra o povo. E o povo sossegou quantos anos? 40. Mas ele morre. O problema é que ele morre. Quando ele morreu, o que aconteceu? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Vamos lá. Os filhos de Israel serviam a Edom, rei dos Moabitas, 18 anos. Serviram quantos anos? 18 anos. Primeira vez, o primeiro castigo, eles serviram quanto? 8 anos. E agora foi para quanto? 18. Esse é o problema. A peia só vai aumentando. Primeiro, 18. 8. O segundo castigo de Deus na vida deles. Porque eles, quando Otiniel morreu, eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Capítulo 3, versículo 12, me parece. Lê para nós o 3, 12. Isso, vamos lá. Aí os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor usou a Edom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Amém? Entendeu? Eles tornaram, quando o rei que governou eles 40 anos morreu, pronto, ficou aí. Graças a Deus que o pastor morreu. Graças a Deus.
passou enjoado para estar em cima da gente. Graças a Deus que agora eu posso jogar minha bola, agora eu posso usar meu shortinho que não tapa nada, agora eu posso fazer tudo. E Deus está falando, não, meu, você vai ver o que vai acontecer contigo. Você vai ver o que vai acontecer. Vai lá. Deus levantou o inimigo e foi para cima deles. 18 anos debaixo da servidão, debaixo da escravidão. Entendeu? Aquele povo que era para eles dominar, agora eles é que estavam sendo dominados por aquele povo. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Tá? Aquele povo que Deus deu a terra deles, deu para Israel, tirou Israel lá do Egito, passou pelo Monte Sinai, caminhou, levou aquele povo para lá. Agora Israel, dentro da sua terra, sendo escravo do povo que era para ser expulso. Tudo porque não obedeceu a palavra, a ordenança de Deus. Vocês não estão entendendo? Se nós obedecermos, Deus é conosco. Mas se desobedecermos, Deus fica nosso inimigo. Está entendendo? Eu amo os que me amam. Deus não é bobo, não. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acham. Está entendendo? Então, Deus ama todo mundo. O amor de Deus para todo mundo é porque Deus deu seu Filho amado, entendeu? Para todo mundo que crê no Filho. Amém? Agora, dizer que Deus é igual a nós, não é não, irmão. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém, irmão? Vamos ver esse aí iludido não, tá? Vamos lá, o terceiro castigo. Vamos lá, só para os irmãos verem. Então, para os irmãos verem que Deus não alisa, não. Terceiro castigo. Primeiro castigo, do 8. Segundo castigo, 18. Terceiro castigo, Juízes 4, versículo 3. Juízes 4, versículo 3. Os irmãos veem, a coisa só vai apertando. Então Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Quantos anos? 20. Primeiro foi quanto? 8. Depois? 18. E agora? 20. Aí só a lapada só vai aumentando. Vocês estão entendendo? Tá? Ah, não. Vai. Isso. Só vai aumentando. Arruma a Bíblia para ver. Isso. Glória a Deus. Só vai aumentando. Só vai aumentando. Tá? Não pensa você, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. A pessoa acha que vai, entendeu? Não vai, irmão. É melhor consertar. 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Diga para nós. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer o Deus. O que aconteceu com Eus? Olha Eus ali. Entendeu? O que aconteceu? Eus levantou. Ele estava escravo durante muitos anos, durante 18 anos. Levantou. Ele liderou a guerra, venceu. Aí os filhos de Israel prosperou. Agora também teve a tristeza que ele morreu. E os filhos de Israel tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Vamos ler do 1 até mais na frente aqui, até o 3. Vamos lá. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer eu. E entregou o Senhor na mão rei de Canaã, que reinava em Israel. Esse era o capitão Exército, o qual governava em Aracete, Agora. Então os filhos de
anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. Então Israel clamou ao Senhor. 20 anos na escravidão. Era hora de clamar. Amém? Povo de dura serviço. Desde a pessoa fica sofrendo entendeu? Violentamente. Não era pouco sofrimento, não. Dá a impressão que o ser humano gosta de sofrer. A impressão que se tem é que o ser humano gosta de sofrer. Ele entra pelo caminho da desobediência, enquanto ele não sente que está esmagado mesmo, ele não se rende. Agora, quando ele percebe, graças a Deus por isso, aí ele clama ao Senhor. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu depois de 400 anos lá na terra do Egito. A terra do Egito, o povo estava escravo de Faraó. Jacó desceu para aquela terra através de José. José vendido, né? E ali José prosperou no Egito. E quando faltou comida lá na terra de Jacó, onde o pai de José estava, então Jacó desceu também para o Egito para comprar comida, e José arrumou o melhor lugar para eles ali. Então, enquanto José estava vivo, enquanto José viveu, e algum tempo, mesmo depois da falta de José, o povo era livre. O povo trabalhava, o povo prosperava nas melhores terras do Egito. Agora levantou um outro rei que não conheceu José. Quando levantou outro rei que não conheceu José, aconteceu igual aqui. Levantou outra geração que não conhecia ao Senhor. O que aconteceu? O povo agora, aquele rei que levantou, depois escravizou o povo de Israel. O povo estava no Egito, mas não era escravo. Eles trabalhavam, tinham sua liberdade. Agora, depois que levantou outro rei que não conhecera José, aí sim, aquele rei foi incitado a fazer o povo escravo. Dali então em diante, o povo que até então trabalhava tranquilo, vivia bem, agora sim, vê os seus bens ser confiscados, vê sua liberdade ser confiscada, vê a sua alegria ser abafada. Agora aquele povo passa a trabalhar de graça, passa a sofrer na mão de Faraó. Na mão de Faraó. Está entendendo? Então assim nós precisamos ter muito cuidado. Ter muito cuidado para não cair na mão de Faraó. Porque depois que cai na mão de Faraó, Faraó hoje é um símbolo de Satanás. Entendeu? Ele não tem dó do ser humano. Ele não tem dó de ser humano. Amém? Vamos lá. Mais um passo aqui. Então o povo clamou ao Senhor. Né? No versículo 2. E entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Azélia era capitão do seu exército, o qual Cisera, não é isso? Era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arasete-Agoim. Isso. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o segredo está aqui. Todas as vezes que você vê Deus livrando, você vai ver antes dizendo assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E Jeremias disse: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Está passando por luta? Está passando por problema? Não fica de boca fechada não. Clame ao Senhor. Clama. Não é oraçãozinha não. Clamor de necessitado é clamor alto. É clamor mesmo. Não é aquela oraçãozinha de 15 minutos não. Isso não é oração de clamor não. Oração de clamor é 3 dias. Amém? Né? Não viu lá? Não viu não? Não viu lá os ninivitas?
Ninevita, quando vê, olha, Jonas falou, olha, vocês têm 40 dias. Dentro de 40 dias essa cidade será destruída. O que eles fizeram? Tiraram de si as suas roupas bonitas, vestiram de saco, jogaram cinza sobre si, deitaram. E isso foi o rei, foi os seus grandes, os animais, as crianças, ninguém bebeu água. Ninguém comeu pasto, ninguém teve, os animais não tiveram pasto. Ninguém comeu nada. Até a mão de Deus se acalmar. Amém, irmãos? Agora nós ficamos com medo, né? Meu filho não pode jejuar. O que é isso? Meu filho jejuar? Bota não. Bota não. Ensina o menino o caminho que deve. Andar. Caminho de jejum, meu irmão. Ensina o menino o caminho que deve. Andar. Não pode jejuar o dia todo, jejua até uma parte. Se eu tivesse que fazer um exame, ele não ficava? Se eu tivesse que fazer uma cirurgia, não ficava? Amém? Se você tiver que emagrecer, você não fica? Amém? Amém, igreja? Amém, irmãos? E por que para encher da presença de Deus não fica? Amém? Então vamos ficar. Vamos buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. É desse jeito mesmo. A ira de Deus se acendeu. Versículo... Vamos lá. Vamos ver mais aqui. Mais um passo. Eu falei até o terceiro castigo, 20 anos. Mas ainda tem mais. O quarto castigo foi pouco, né? Juízes 6, 1. Juízes 6, 1. O quarto castigo foi pouco. Isso. Todos nós lemos com o irmão. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porém, se Israel fizer... E o Senhor deu as midianitas por 7 anos. Quantos anos dessa vez? 7 anos. Esse ano o castigo foi pouco, durou pouco. Eles choraram mais cedo. É que o castigo foi pouco. O castigo dura enquanto você não busca a Deus. Tá entendendo? Você não tá entendendo? O castigo durava, se demoraram. Por que o castigo no tempo demorou 20 anos? Porque eles demoraram a se converter. E Deus não tem piedade nessa hora, não. Agora o outro durou quantos anos? 8 anos. Por quê? Porque eles demoraram 8 anos para reconhecer que estavam errados. Amém? Então nós precisamos entender a hora que a coisa está difícil, é hora de pôr a boca no pó. Tá bem? Vamos orar. Mas a hora que a coisa está difícil, vamos clamar. Tá entendendo? Orar e clamar. Entendeu? Tem aquela oraçãozinha de barriga cheia, tudo tá bem, tudo tá tranquilo. E a oraçãozinha assim mesmo, né? Só para não esvaziar o estoque. Mas a hora que a coisa tá difícil, aí sim. Aí já não é oração, é gemido. Amém? É clamor. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Então Deus entregou na mão dos midianitas. Quem são os midianitas? Os midianitas são filhos de quem? Descendente de quem? De Ló. Os midianitas são descendente, não é de Ló, andou perto, entendeu? Mas era de Ló, os amonitas, né? Eram dois. Então, o descendente, os midianitas são descendentes de Abraão. Descendente de Abraão. Pergunta para os irmãos, quantos filhos teve Abraão? 2 filhos. Quais? Hã? Isaac e Jacó. Aleluia. Amém? Abraão teve quantos filhos? 2. Ismael. Vamos lá, irmãos. 2, Ismael e Isaac. Certo. Olha, irmãos, eu sei que parece, isso aqui é culto de
doutrina, culto de ensino. Na verdade, Abraão teve 8 filhos. 8 filhos. Abraão teve Ismael com Agar, Isaac com Sara, e só que Sara morreu. Sara morreu e Abraão casou de novo com uma senhora, uma jovem por nome de Quetura. E lá ele teve mais 6 filhos com essa mulher. Então, na verdade, era Quetura mesmo. Então lá, então Abraão, ele teve 8 filhos. Para que os irmãos, essas perguntas, elas são muito importantes para os irmãos, tá? Porque senão a gente passa. Então, quando as pessoas falam, quando você lê Midianitas, é um dos filhos de Abraão com Quetura. Amém? Agora, o Gênesis 19, 27. Gênesis 19, 27. Vamos ler lá. Glória a Deus. Rapidão. Gênesis 19, 27. Me parece. 7. Isso. Gênesis, capítulo 19. E Abraão levantou-se naquela Não, 19, 27, 37. Isso, 37 então. Isso. Abraão 19, 37. Vamos lá. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moab. Pronto. A filha de Ló, descendente de Ló, são os Moabitas. O segundo. Vale. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. Isso, vamos lá. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome de Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Amonita e Moabita. Amém? Tá certo? Sim? Tá tirado chegou aí a conclusão. Então, as filhas de Ló, Moabita e Amonitas. Tudo parentes, né? Tudo parentes assim, pode-se assim dizer. Né? Que é descendente de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Entendeu? Então você pode ver que era uma mistura. Só que esse povo, eles cresciam sem Deus. Eles cresciam sem Deus. E a pessoa que cresce sem Deus, ele adora pau, ele adora pedra, ele adora defunto, ele adora qualquer coisa. Agora a pessoa que cresce servindo a Deus de acordo com a Bíblia, ele sabe o que adora. Amém? Isso é um privilégio. Ele sabe o que adora. Ele adora o Deus verdadeiro, o Deus invisível. Ele não precisa de um pedaço de pau, ele não precisa, não. Ele adora o Deus que é Espírito. Meu Pai é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. Amém? Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Vamos lá. Quinto castigo. Entendeu? O povo era desviando. A Bíblia diz que Deus não se cansa do nosso começo. Está entendendo? O povo de Israel viveu assim. 349 anos que durou o tempo dos juízes, o povo era dessa maneira. Deus levantava um juiz, ajudava eles. Quando aquele juiz morria, o povo desviava. Ele levantava, entendeu? Vamos ver esse agora. O quinto castigo. Vamos lá. Juízes, capítulo 10, versículo 7. Capítulo 10, versículo 7. Esse também foi pouco tempo. Vamos lá. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filisteus de Amon. Isso. Todos nós juntos por ele. 10, 1. 10, isso, capítulo 10, versículo 7. Melhor dizendo. Vamos lá. 1, 2, 3 e todos nós juntos. Vamos, 1, 2. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mãos dos filisteus e em mãos dos filhos de Amon.
Isso, pode ir. E naquele mesmo ano oprimiram e deixaram aos filhos de Israel. Oprimiram todos os filhos de Israel Que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Amém? Então, aqui, a quinta vez, é o quinto castigo que Deus permite, porque os filhos de Israel fizeram o que era mal. Versículo 6, capítulo 10, versículo 6. Todos nós, 1, 2 e... Então tornaram os filhos de Israel fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos balins e às tarotas, ao Deus da Síria, ao Deus de Sidom, o Deus dos Moabitas, ao Deus dos filhos de Amon e os deuses dos filisteus. Veja bem, irmão, veja bem, né? Quantos deuses que eles quiseram servir? Quantos deuses? Tá entendendo? Enquanto o trabalho era bem mais fácil servir um Deus só. Aí foi mais 18 anos de castigo. Aí foi mais uma lapada de 18 anos. 18 anos. Eles entraram não. Não, é terrível. É terrível, irmão. Mexer com crente não é fácil, não. Amém? Mexer com nós não é fácil, não. Tá entendendo? Mas graças a Deus por isso. Né? Que o ser humano, ele vai aprendendo. Tá entendendo? Aquele que morre salvo, amém. Aquele que está vivo vai apanhando. E graças a Deus pela peia. E graças a Deus por isso. O duro mesmo é morrer sem. O duro mesmo é morrer sem salvação. Tá? Tem gente que fala assim, não, eu não vou desviar não. Eu não vou ser influenciado por ninguém. Irmão, você não aguenta não. Esse povo aqui, irmão, não aguentou não. E olha, tá entendendo? Não aguentou, ninguém aguenta. Vamos lá, rapidão, aqui. Abra sua Bíblia. Neemias.